A Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos, propôs uma cultura brasileira com menos influências europeias. Considerado um divisor de águas na cultura do país, a Semana de Arte Moderna de 1922 está comemorando 100 anos nesta semana e a gente tem um convite especial. 9h47, a gente segue por aqui na cobertura dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi o ponto de consolidação do modernismo brasileiro. O evento aconteceu em São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Reuniu artistas de diferentes áreas, sendo elas pintura, literatura, arquitetura, música e escultura. Todos esses artistas foram reunidos no Teatro Municipal de São Paulo. O objetivo era introduzir no contexto brasileiro as novas tendências da arte, inspiradas principalmente nas vanguardas europeias. A Semana da Arte Moderna surge num contexto de diversas mudanças que aconteciam no Brasil e no mundo. O capitalismo estava em amplo crescimento, os conceitos sobre socialismo gerado por alguns autores e as tensões sociais que aconteciam na época colaboraram para que os artistas passassem a pensar em desenvolver obras mais próximas à realidade nacional. O Brasil, por sua vez, passava pela consolidação da República e o crescimento de uma elite tradicionalista e conservadora, ligada à estética dos movimentos artísticos europeus. Os artistas do movimento da Semana da Arte Moderna eram descendentes das oligarquias cafeeiras. Estes controlavam a economia e a política nacional e puderam enviar seus filhos para a Europa. Oswald de Andrade volta da Europa em 1912 e traz na bagagem conceitos dos artistas europeus. Em 1914, Anita Malfatti expõe as suas peças, que têm influências europeias. Em 1917, Mário de Andrade e Oswald tornam-se amigos e passam a publicar obras focadas na realidade cotidiana, poemas regionalistas e criticando os artistas da vanguarda anterior. A Semana de 1922 surge desse contexto. As ideias buscavam se tornar livres dos padrões tradicionais vindos da Europa. Buscavam construir uma identidade própria. Os artistas pretendiam fazer uma arte de caráter nacionalista e com maior liberdade de expressão. Os filhos oligarcas, os artistas da Semana da Arte Moderna, trouxeram o modelo europeu do movimento e o adaptou ao Brasil. A posição social dessas personalidades também contribuiu para que o evento fosse realizado em um grande teatro de São Paulo. Contudo, o evento não atraiu os espectadores mais conservadores. O objetivo dos idealizadores era chocar os tradicionalistas acostumados às tradições europeias, além de revolucionar as artes brasileiras. Sendo assim, podemos citar aqui as principais características do modernismo que foram apresentadas durante a Semana de Arte Moderna. O uso da ironia, linguagem coloquial, vulgar e próxima à oralidade. A negação do formalismo, dos padrões e das estéticas artísticas anteriores. A crítica à literatura parnasiana. Tentativa de criar uma identidade nacional e valorização do regionalismo. Temáticas próximas à realidade cotidiana da população, a liberdade de expressão, a aproximação das vanguardas europeias do cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, e também as experimentações estéticas. Os artistas chocaram as elites, apresentaram uma arte focada no nacionalismo e com a linguagem fora dos padrões. Por isso, vamos citar aqui os principais artistas da Semana de 1922. Foram estes: Mário de Andrade, escritor e principal articulador do evento. Mário de Andrade viveu de 1893 a 1945. Foi escritor brasileiro e publicou Pauliceia Desvairada, a primeira coletânea de poemas da primeira fase do modernismo. Além de poeta, foi romancista, contista, crítico literário, professor e pesquisador da expressão musical e além de ser um fino folclorista. Mário se interessava por tudo relacionado ao seu país e teve um papel importante na implantação do modernismo do Brasil, tornando-se a figura mais importante da 22ª geração, tendo seu romance Macunaíma mais importante, Grande Criação. Oswald de Andrade
escritor e o outro idealizador. José Oswald de Souza de Andrade, apelidado de Oswald de Andrade, foi um poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Era filho único de José Oswald de Nogueira de Andrade e de Inês Henriqueta Inglês de Souza de Andrade. Formou-se em Direito no Largo de São Francisco em 1919. Foi um dos organizadores da Semana da Arte Moderna, o evento que marcou o início do modernismo brasileiro. Anita Malfatti foi uma importante artista plástica brasileira da primeira fase do modernismo. Ela estudou no Colégio Mackenzie, onde se formou professora aos 19 anos. Com a morte de seu pai, sua mãe começa a lhe dar aulas de pinturas e línguas. E ainda com apenas 13 anos, Anita decide se suicidar, se jogando nos trilhos de um trem. Felizmente, ela sobreviveu, e como a própria artista diz, essa parte da sua vida foi um processo crucial para sua carreira artística. Ela decidiu se dedicar à pintura em 1917. Anita reuniu 53 de suas obras para expor individualmente em São Paulo, na Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti. Esse evento tornou-se um marco do movimento modernista no Brasil. Monteiro Lobato, depois de visitar a exposição, publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação?, onde critica as obras da artista. Porém, rapidamente, seu argumento foi rebatido por Oswald de Andrade. Dentre esses artistas que citamos um pouquinho detalhadamente, temos também Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Victor Berech, Plínio Salgado, Menotti Del Pitta, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos, Tacito de Almeida e de Cavalcante. A Semana de Arte Moderna ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro. O movimento promovia um rompimento com a estética do passado, chocou a sociedade brasileira e causou um grande alvoroço nacional. Por isso, vamos aqui contar os principais acontecimentos do evento. Iniciando pela abertura da semana, dia 13 de fevereiro de 1922. O Teatro Municipal de São Paulo ficou lotado durante o primeiro dia da Semana da Arte Moderna. Os observadores ficaram assustados com a nova estética proposta nas pinturas e esculturas espalhadas pelo saguão. O primeiro dia da ação ainda contou com a conferência Emoção Estética da Arte Moderna, apresentada por Graça Aranha, músicas e apresentações. 15 de fevereiro, parte da elite acostumada com os padrões estéticos europeus vaiou a palestra de Menotti Del Pitta, na qual eram apresentados o que ele denominava de escritores dos novos tempos. Guiomar Novaes realizou a apresentação musical, mas o ápice ficou por conta do coro do público para atrapalhar Ronald de Carvalho, quando este declamava o poema Os Sapos de Manuel Bandeira, que não pôde participar do evento por estar tendo crise de tuberculose. Os Sapos, Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a forma. Pauliceia Desvairada. No terceiro dia, Villa-Lobos entrou no palco teatral municipal, caçando um sapato em um pé e no outro no chinelo. O público considerou aquilo como um desrespeito e vaiou o artista. Contudo, foi esclarecido que o chinelo foi usado apenas por causa de um calo inflamado. Apesar do alvoroço, este foi o dia mais tranquilo do resto do evento. A semana causou um grande impacto entre os artistas mais conservadores da época, pois trazia uma dura crítica às regras importadas e à falta de liberdade de expressão dos artistas brasileiros.
Através da arte moderna, muitos puderam trazer o Brasil para suas artes e o nativismo que faltava em muitas obras anteriores. A poesia, que antes era só escrita, passou a ser declamada também, e surgiu um novo movimento, Tropicália, na música brasileira. De maneira geral, houve uma grande revolução na linguagem artística e uma ruptura na arte erudita, que predominava até então. Arquitetura moderna, o que é, história e suas características.